Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Hoje pela manhã nós vamos estudar do verso 18 ao verso de número 17. 27, perdão, G. Obrigado, viu, pela atenção. Romanos capítulo 8, verso 18 ao verso 27. Dias atrás, meu sogro sofreu uma intercorrência e por isso precisou ser hospitalizado às pressas. E é claro que todos nós ficamos preocupados. Ninguém mais do que Cael. A caminho do hospital, ele perguntou: mãe, a situação do meu avô é grave, pouco grave ou muito grave? Mãe, vovô vai voltar para casa? E se ele morrer, mãe? Sabrina respirou fundo e então respondeu: filho, a situação do seu avô é grave. Ele deve voltar para casa. Mas se não voltar, lembre-se, nós vamos encontrá-lo no céu. De imediato, Cael retrucou: mãe, mas o céu vai demorar muito. Nós temos que esperar pelo fim do Apocalipse ainda. Cael certamente não entende tudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Ainda assim, em algo ele falou por todos nós, gente. Até quando teremos de sofrer enquanto esperamos pelo Senhor? Tão importante quanto: como é que suportamos o que eu chamei a partir deste texto de os gemidos do sofrimento da terra, sem perder a fé e a esperança no Senhor? Este é um assunto prático, muito relevante, eu acho. E é sobre ele que trata este parágrafo que vamos considerar. E para começar, eu quero ler com vocês só o verso de número 18. Romanos capítulo 8 e verso 18. O texto inspirado registra: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a Tua palavra. E agora que nos colocamos diante dela, nós queremos fazer da oração do salmista a nós. Que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações te sejam agradáveis nesta manhã. Nós contamos com a assistência de Teu Espírito. E nós te pedimos por isso. Em nome de Jesus, Teu Filho amado e nosso Salvador bendito. Amém. O elo entre este parágrafo e o anterior é a palavra sofrimento. Ao final do verso 17, Paulo escreve: se participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Esse foi o caminho de Cristo, irmãos. E esse será o caminho de todos os seus discípulos. Gostemos disso ou não. Como mestre, nós chegaremos sim à glória, não sem antes padecermos ou passarmos por muito sofrimento. A questão, portanto, que se impõe sobre nós é:
como suportar o sofrimento enquanto crentes. No verso que lemos, o apóstolo se utiliza de uma comparação. E o propósito de sua comparação, segundo João Calvino, é suavizar o presente com a esperança do futuro. Ou é amenizar o peso da cruz com a glória que há de vir. E como precisamos disso? Especialmente quando nos achamos em sofrimento. Se é o seu caso, dê atenção à mensagem desta porção. Os gemidos do sofrimento atual não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Você pode dizer amém por isso? Talvez você esteja se perguntando, pastor, por que você usou a palavra gemido na grande ideia do sermão? Porque essa palavra é a palavra-chave que divide o nosso texto. Por exemplo, de início, Paulo nos apresenta nesse texto os gemidos da criação. Verso de número 19. O apóstolo escreve: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Por meio da personificação, gente. Um recurso literário empregado pela Bíblia muitas vezes. O apóstolo nos conta que a criação, como fazem os homens, aguarda por algo. Mas notem, não é de qualquer jeito. A criação aguarda com grande expectativa. Na ponta dos pés, com o pescoço esticado. E pelo que ela aguarda? Você leu. Pela revelação dos filhos de Deus. O que tem a ver com a glória futura que em nós será revelada. Mas por que é que ela espera pela revelação dos filhos de Deus? Os versos 20 e 21 nos contam. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A criação foi submetida à inutilidade. Lembram de Eclesiastes? Que grande inutilidade, diz o mestre. A vida humana em Eclesiastes e a criação em Romanos sofrem da mesma transitoriedade, muitas vezes sem sentido. No caso da criação, segundo Romanos, ela deseja a plenitude, mas não alcança. Ela até floresce, mas logo morre. E ela se acha nesta situação, não por escolha própria, diz Paulo. Ou seja, a culpa não é da criação. A culpa por este estado é do homem, que por desobedecer a Deus no jardim do Éden, trouxe maldição sobre tudo. Ainda bem que a maldição não é a última palavra da história humana, nem da história da criação. Pois de acordo com o que lemos, Deus sujeitou a criação na esperança de que ela será libertada. Ou seja, não só os filhos de Deus serão libertos da maldição do pecado, a criação também será. Pastor, mas e até lá? Verso 22.
Até lá, nós sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Essa é a situação atual, gente. A criação sofre, a criação geme, mas vejam, não são apenas gritos de morte, são também gritos de vida. Não são só gemidos de desespero, são gemidos de esperança, como uma mulher em trabalho de parto. A criação aguarda, gemendo de dor, porém com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus. De novo, pela glória que um dia será revelada em nós. Não só para nós, por nós, mas em nós. Esse dia vai chegar, irmãos. Mas eu quero que sejamos realistas. Ele ainda não chegou. E é por isso que a criação sofre. A criação geme, a criação sofre por nossos próprios pecados. Nós não somos os governantes que deveríamos ter sido. Nós ainda não somos os governantes que um dia seremos. Por ora, a criação geme e sofre por se achar debaixo da maldição do pecado. Invertendo a premissa, de modo semelhante, a criação ainda não é o que um dia será. Ela foi submetida à inutilidade, ela sofre com a escravidão da decadência, ela ainda não desfruta da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em outras palavras, a criação é bela, mas é passageira. É poderosa, mas é incapaz. É maravilhosa em vários sentidos, mas jamais será capaz de realizar a alma humana. Essa é a realidade. É o que vivemos em um mundo manchado pelo pecado. Contudo, como tão bem colocou C.S. Lewis, todas as páginas do Novo Testamento sussurram umas às outras que as coisas estão para mudar. Este é o ensino do apóstolo aqui. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Até lá, pastor, como vivemos? Como vivemos agora na expectativa daquele grande dia? Eu penso, irmãos, à luz deste texto, que nós podemos avisar a criação que as coisas vão mudar. Nós não podemos libertá-la da escravidão em que se encontra. Nós não temos o poder para desfazer a maldição do Éden. Nós jamais vamos conseguir erradicar o pecado da criação. Mas nós já podemos anunciar, antecipar por meio do cuidado, o grande dia da libertação da criação. Eu penso que nós também podemos enfrentar o sofrimento atual na esperança. De acordo com o que ouvimos, Deus sujeitou a criação à inutilidade, mas Ele o fez desde o princípio, na esperança de que ela será libertada. Por um lado, nós não podemos ser negacionistas. A criação vive o que vive. E nós sofremos o que sofremos, não por força do acaso, gente, mas porque nos achamos sob o que a teologia chama de a ira judicial de Deus. Entenda, nem todo sofrimento é pessoal. Seu pecado pode levá-lo a sofrer? Claro que pode.
Mas nem todo sofrimento que você experimenta é fruto de um pecado particular. Por enquanto, como a criação, nós todos estamos sob a maldição do Éden. Nós sofremos com a criação. De novo, louvado seja o Senhor, que desde o Éden, maldição não foi sua última palavra. Ele sujeitou a criação na esperança. Em breve, como profetizou Isaías, o lobo viverá como o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Em breve, como ensinam tanto Pedro como João, nós seremos apresentados a um novo céu e a uma nova terra. Lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, pois a antiga ordem terá passado. Em breve, como nos diz o Espírito Santo neste texto, a criação verá a revelação dos filhos de Deus e desfrutará de sua gloriosa liberdade. É no que cremos, gente. Nós cremos que o gemido da criação não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Para além deste, o apóstolo nos apresenta também o gemido dos filhos de Deus. Verso de número 23. Um dia, por exemplo, os cachorros não vão atrapalhar o culto público. Até lá a gente peca no coração. Verso de número 23, Paulo escreve: não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E não só isso, mas nós mesmos gememos. A criação não é a única. Os filhos de Deus, os crentes, gemem e sofrem. Nós mesmos, nós quem, pastor? Nós que temos os primeiros frutos do Espírito. É uma metáfora agrícola, irmãos. Os primeiros frutos no presente garantem uma colheita completa no futuro. Em outras palavras, nós não desfrutamos da plenitude da salvação ainda. Mas nós já temos o Espírito Santo como antigozo e garantia dela. Sim, é verdade, contudo, também é verdade que por enquanto nós gememos interiormente. Porque nossa salvação está garantida, mas não está completa. Como a criação, nós ainda sofremos debaixo da maldição do pecado. E diferentemente da criação, nós sofremos com os nossos próprios pecados. Até quando, irmãos? De acordo com o que lemos, nós gememos esperando a adoção como filhos, a redenção do corpo. Notem, não são duas coisas. Nós esperamos por uma única coisa: a adoção de filhos, a saber, a redenção do corpo. É claro que já fomos adotados por Deus, verso 15 deste mesmo capítulo.
E sim, o Espírito nos confirma ou nos assegura no coração que somos filhos de Deus, verso 16. Existe, porém, uma relação pai e filho ainda mais profunda, que nós só viveremos quando a glória for revelada em nós. Assim como a criação aguarda pela revelação dos filhos de Deus, nós esperamos pela redenção do corpo. Ou pelo que Paulo chama, na carta aos Coríntios, pelo estado de incorruptibilidade. Tudo bem, pastor, mas como esperamos? E até lá, versos 24 e 25. O apóstolo escreve: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Nessa esperança nós fomos salvos. Nossa salvação ainda não está completa. Nós aguardamos a redenção final de filhos ou a redenção do corpo. Mas veja, nossa salvação já é definitiva. Paulo emprega o tempo passado. Nós fomos salvos. Inclusive fomos salvos na esperança da redenção do corpo, ou na esperança da completude da salvação. Por agora não vemos tudo. Por agora ainda gememos e sofremos. Mas como crentes, nós o fazemos pacientemente. As dores de parto da criação trarão o nascimento de um novo mundo. E os primeiros frutos do Espírito em nós nos garantem a colheita completa da salvação. Ela chegará em breve. Outra vez, irmãos, chegará. Ainda não chegou por completo. Por ora, nós vivemos entre o já e ainda não. Entre os gemidos do sofrimento atual e a glória que um dia será revelada em nós. E esse é o nosso dilema. As palavras do Dr. John Stott: nós vivemos na tensão entre o que Deus já inaugurou, ao nos dar o seu Espírito, e o que Deus ainda irá consumar, quando se der nossa adoção final. É aqui que vivemos, entre os já salvos e não glorificados. A questão é como vivemos. Como sofremos enquanto filhos de Deus, que têm os primeiros frutos do Espírito. Segundo esse texto, irmãos, nós precisamos sofrer em esperança. Ao término da partida entre São Paulo e Corinthians, válida pela Copa do Brasil do ano passado, o professor Luxemburgo, falando-lhe Lucas Moura, confessou: não tem como marcá-lo. Ele está jogando em uma outra rotação. Bem, foi humilde da parte do professor, mas também foi revelador. Ele estava confessando que não havia treinado o seu time para sofrer. Para sofrer e parar o melhor jogador do meu time. Eu tenho a impressão que nós vivemos assim às vezes. Nós queremos muito a glória futura.
Mas no presente nós não nos treinamos, não nos preparamos para o sofrimento. E aí quando ele aparece, parece que fomos pegos de surpresa. Ficamos perturbados, aturdidos, desesperados, não sabemos o que fazer, nem a quem procurar. Como assim, irmão? O que você estava esperando de um mundo sob a maldição do pecado? No nosso mundo, as estrelas do céu perdem o brilho. Animais da terra entram em extinção. Os nossos corpos enfraquecem. A questão não é se, mas quando sofreremos. E o que nos diferencia de milhares de semelhantes é o que cremos por esperança. Para muitos, esperança não passa de um desejo, gente. Eles dizem: eu espero que dê tudo certo. Eu espero que as coisas melhorem. Não é como cremos, se cremos biblicamente. Para nós, esperança é garantia. Nós não esperamos em Deus como esperamos no nosso time de futebol. Será que o time estará num bom dia? Será que os jogadores vão conseguir vencer os adversários? Não, gente. Nós esperamos em um Deus poderoso, fiel e que jamais descumpre com sua palavra. Quando Cristo apontar sobre as nuvens, não haverá dúvida, não haverá se. Nós receberemos o que foi prometido. Está garantido a adoção final, a redenção do corpo. Então, por agora, nós sofremos. Nós gememos, mas não sem esperança. Em breve ficará evidente que os sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Como crentes, essa esperança escatológica ou do futuro precisa trazer impacto sobre o nosso presente. E um deles é, segundo o texto, se vamos sofrer, nós precisamos sofrer com paciência. Na verdade, eu acho que nós carecemos de equilíbrio. Alguns crentes são tão pacientes que se conformam com este mundo e acabam perdendo a expectativa pelo porvir. Outros estão tão entusiasmados que perdem a paciência. Eles querem hoje o que Deus prometeu para amanhã. Ficam inquietos, ansiosos, não conseguem descansar no Senhor, não conseguem esperar no Senhor, vivem, por assim dizer, querendo forçar a mão do Todo-Poderoso. Você não vai conseguir. Deus não será manipulado, a mão do Senhor não será forçada. Você precisa aprender, e eu também. Enquanto sofremos, nós precisamos aprender a esperar pacientemente no Senhor. E se vamos sofrer, e se vamos gemer nesta vida, que seja de modo piedoso, gente. Veja, o apóstolo nos diz que os crentes gemem esperando ansiosamente a adoção final de filhos. Pelo que sofremos? Pelo que gememos diante de Deus em oração?
Que não seja só pelo trânsito de João Pessoa. Que não seja somente pelos sonhos materiais que nutrimos no coração. Que não seja apenas pela saúde do nosso corpo. Nós precisamos desejar mais de Deus e de tudo que Ele nos prometeu para agora e para o futuro glorioso que Ele tem reservado para nós. Vamos sofrer clamando pelo retorno de Cristo. Não tem nada melhor neste mundo. Nada vai se comparar àquele grande dia. Mas por enquanto, a criação e os filhos de Deus gemem. Mas que ninguém perca a esperança. Pois para terminar, Paulo nos conta que até o Espírito geme. Ele nos apresenta os gemidos do Espírito Santo. Verso de número 26. Da mesma forma, assim como homens e criação, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma palavra de encorajamento, irmãos. Por agora, os crentes, assim como a criação, vão sofrer e gemer, contudo que eles saibam, que eu e vocês lembremos, nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda. De acordo com Romanos 8, o Espírito nos ajuda a viver para a glória de Deus. O Espírito nos ajuda na luta contra o pecado. O Espírito nos ajuda a desfrutar da adoção espiritual. E agora, o Espírito nos ajuda a esperar. Esperar pelo grande dia, quando a glória em nós será revelada. Como é que o Espírito nos ajuda? Você ouviu. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Às vezes nós somos apressados, gente. Oramos rapidamente, sem dar a devida atenção ao que estamos falando para o Senhor. Às vezes nós somos presunçosos. Oramos depois de realizar os nossos planos e não antes, pedindo a Deus que os abençoe. Às vezes nós somos egoístas, oramos por nosso nome, por nosso reino. Às vezes nós somos medrosos, nem orar oramos. Por que orar? Será que Ele ouve? Será que me atende? E se Deus me disser um não? Em momentos assim, é o ensino bíblico do apóstolo aqui. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São duas declarações maravilhosas. Dois ensinos importantíssimos, um maior e um menor. Qual é o maior, pastor? O Espírito intercede por nós. Um comentarista escreve: os filhos de Deus têm dois intercessores. Cristo é o seu intercessor nas cortes celestiais. E o Espírito é o seu intercessor em seus próprios corações. Esse é o grande ensino. O Espírito intercede por nós. O segundo e menor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa, gente?
A criação e os filhos de Deus gemem porque se acham em estado de imperfeição. Não é o caso do Espírito. Então, por que é que ele geme? Dr. John Stott explica. O Espírito se identifica com os nossos gemidos. Ele compartilha do nosso anseio pela libertação final. Nós não podemos ouvir os seus gemidos. São inexprimíveis. Nem tente. Mas nós podemos estar certos. O Espírito intercede por nós. Isso é uma bomba de encorajamento. Pastor, mas como é que ele faz? O que é que ele fala? Pelo que o Espírito intercede? Não precisa viajar, irmãos. Especular. Ficar tentando esta resposta, aquela resposta. Nós precisamos ler o texto com atenção. E se estamos lendo uma carta, precisamos dar atenção especial ao fluxo do pensamento do autor. Tem conectivos aí. Tem links, tem coisas que vão nos ajudando a entender. Aqui é o caso, verso 27. É a melhor explicação para o verso 26. Inclusive, Paulo começa o verso 27 com "E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Está aí. De trás para frente. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu e vocês podemos e devemos conhecer a vontade revelada de Deus, a Bíblia. Mas nós não podemos conhecer antecipadamente a vontade secreta de Deus. Você deve entrar por esta porta ou por aquela porta de emprego. Você deve morar todos os dias da sua vida em sua cidade natal ou deve se mudar? Você deve orar pela cura ou pela força para enfrentar a enfermidade? Essas respostas não estão na Bíblia. Nem se encontram no monte, nem em uma caverna escura em qualquer lugar do mundo. Não dá para encontrar resposta fácil quando o assunto é a vontade secreta de Deus. Neste sentido, em muitos momentos, nós não sabemos como orar. Mas podemos ficar tranquilos. O Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E Deus, que sonda os nossos corações, conhece a intenção do Espírito, o que significa que Ele nos atende, mesmo quando não sabemos orar, por causa da intercessão perfeita do Espírito Santo. Você não sente vontade de louvar a Deus por isso? E diante desta verdade, é triste que alguns irmãos vivam presos a enganos e ilusões. Eles não aceitam sofrer, não podem padecer, precisam sempre prosperar. Que Bíblia estão lendo, irmãos? É verdade que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Mas isso não muda o fato do sofrimento. O sofrimento atual é real. É pesado. E por vezes é longo. Pessoas que amamos vão partir e nos fazer sofrer. Doenças que não amamos vão aparecer e nos fazer sofrer. Pecados que odiamos vão nos perseguir e nos fazer sofrer. Não tem como escapar o sofrimento atual. Mas ninguém precisa perder a esperança. Nós não estamos sozinhos. Nos céus temos a Cristo, à direita de Deus Pai. Na terra temos o Espírito, em nossos próprios corações. Ele nos habita, irmãos. Ele nos conhece. O Espírito nos ajuda. Ele intercede por nós. Portanto, da próxima vez que o sofrimento bater a sua porta, dobre os joelhos e clame pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Você não está sozinha no sofrimento de sua casa. Você não está sozinho no sofrimento para prover para a sua casa. No sofrimento da luta contra o pecado. Outro ensino bastante encorajador desta passagem é: nós não precisamos saber tudo sobre oração, gente. É claro que precisamos aprender a orar. Para tanto temos os modelos de Jesus, os ensinos dos apóstolos, os exemplos dos salmos. No entanto, por mais que cresçamos no conhecimento da oração bíblica, conteúdo, motivação, intensidade, nós nunca saberemos orar perfeitamente. De novo, por que porta eu entro? Onde é que eu moro? Pelo que peço nesta situação específica, nós não sabemos orar perfeitamente, mas não tem problema. Nós podemos orar e até confessar: Senhor, eu não sei. Eu não sei o que escolher. Eu não sei o que é melhor. Eu não sei que caminho tomar. Nós podemos orar assim, queridos, porém certos. O Espírito nos conhece perfeitamente. E melhor ainda, Ele conhece perfeitamente a vontade de Deus para cada um de nós. Sabe o que significa na prática? Nossa ignorância não vai atrapalhar a vontade de Deus. Nossa imperfeição não vai impedir o plano perfeito do Senhor. O Espírito vai nos ajudar até o fim. Ele vai interceder por nós, até que a vontade de Deus seja plenamente realizada em nossas vidas. Isso me leva a dizer que o ministério do Espírito tem tudo a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a boa notícia que nos informa que Deus nos salva da condenação do pecado por meio da morte e ressurreição do Senhor. A intercessão do Espírito é a boa notícia que nos avisa que chegaremos à glória, mesmo que tenhamos que atravessar os piores sofrimentos na terra. A salvação de Jesus não é para pessoas perfeitas, é para pecadores. A intercessão do Espírito não é para os crentes perfeitos que sabem orar. É para os crentes que não sabem orar perfeitamente. Será que é como você se enxerga? Como um pecador que precisa da salvação de Jesus? Como um crente que ainda não chegou à glória e que, portanto, precisa da intercessão do Espírito?
Se sim, aproprie-se do Evangelho mais uma vez. Quem sabe pela primeira vez, pela 100ª vez. Confesse os seus pecados de ignorância, de independência, de rebeldia, de desobediência. E tome pela fé a salvação de Jesus, a intercessão do Espírito. É do que mais precisamos, irmãos. Pois se vamos ser sinceros e crentes maduros, segundo a Bíblia, viver neste mundo não é fácil. Nós vivemos na tensão entre o já e ainda não. Já somos salvos, mas não somos glorificados ainda. Seremos obrigados ao longo da vida a confessar como meu filho, ou a perguntar: até quando teremos de sofrer enquanto esperamos pelo Senhor? E se você está sofrendo, você será tentado a fazer a pergunta errada. Geralmente nós fazemos essa pergunta: Senhor, por que eu? Eu te pergunto, por que não você? Amiguinho, nós quebramos a aliança com o Senhor. Nós nos colocamos sob a maldição do pecado. Por que não você? Por que não eu? Se você quer ser encorajado de verdade em meio ao sofrimento, mude a pergunta. Em vez de focar em si e de perguntar: por que eu, Senhor? Pergunte: por que Deus tem reservado para mim uma glória futura com a qual este sofrimento presente não pode ser comparado? Tire os olhos do presente, volte-os para o futuro. Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será manifesta. E por que é que Deus tem nos reservado esta glória, irmãos? Homens e mulheres pecadores, que nada merecem. A resposta da Bíblia é amor. Para nos levar a esta glória futura, Deus, o Pai, sujeitou o seu Filho aos piores sofrimentos na cruz do Calvário. Pense bem. Aquele que não merecia sofrer foi quem mais sofreu. E Ele o fez por amor. Ele assumiu o nosso lugar na condenação diante de Deus, para que um dia pudéssemos estar em um lugar ao seu lado, na glória eterna. Seja encorajado pelo Evangelho a seguir firme e fiel, mesmo em meio aos piores sofrimentos desta terra. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor respondendo aquilo que você ouviu.